Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês, né? Como vocês devem ter já visto na descrição, qual é a parte ruim de morar aqui em Portugal, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, né? O que eu tô passando aqui, qual é a situação, né? Da questão das pessoas que vêm para cá, para Portugal, né? Então, vou compartilhar um pouco com vocês, né, essa história. Então, pessoal, qual é a parte ruim de morar aqui em Portugal? Porque a gente, quando vem para Portugal, a gente deixa os parentes lá, né, no Brasil. Deixa irmãos, deixa irmãs, né, deixa quem tem mãe, deixa pai, né? E eu já tô aqui em Portugal e quando a gente recebe alguma notícia, a gente não sabe o que fazer porque a gente está muito longe. Não é uma cidade uma do lado da outra, não é um lugar assim perto. Então, esse é o lado ruim, né, de morar aqui em Portugal. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês, né? Vou confessar que o é, que o que eu vou compartilhar não é muito bom, mas eu creio que Deus vai dar a vitória, que vai poder reverter essa situação. Então, pessoal, recebi uma notícia da minha irmã, né, que disse que o filho dela, meu sobrinho, precisou fazer uma cirurgia, né, e essa cirurgia foi feita na segunda-feira. Chegando lá no hospital, a cirurgia não pôde ser feita, né? Não teve sucesso e vai ter que retornar agora, hoje, 1 hora no Brasil, que aqui em Portugal, como que é 4 horas de diferença, vai ser 5 horas da tarde aqui em Portugal e lá no Brasil 1 hora da tarde. Então eu peço a todos aqueles, né, que puderem estar orando, me ajudando em oração, porque assim, pessoal, Deus, ele não olha para placa, ele não olha para religião, ele olha para o coração da pessoa, né? Então, é a gente que somos as igrejas, né? Então, eu não tô falando de religião, não tô falando quem é e quem não é, se é católico, se é evangélico, qual é a religião que vocês têm, mas eu peço a todos aqueles que for tocado com essa mensagem, se puder estar orando, né, pelo meu sobrinho, o nome dele se chama Davi. Eu creio que essa história será revertida. Pessoal, eu tenho uma fé muito, muito grande em Deus, né? Eu até me emociono assim em falar, porque assim, eu considero esse sobrinho como se fosse meu filho, né? Eu vi ele pequenininho, né? Ele sempre foi lá na minha casa quando eu morava lá no Brasil, né? Então eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. Eu juro, Deus sabe do meu coração, se fosse questão de a gente resolver, se fosse dinheiro ou fosse uma questão, olha, se você vir aqui conseguir resolver, vai estar tudo certo. Eu iria lá, só que é coisas que não cabe a nós, só cabe a Deus, né? Que a gente não podemos fazer nada, né? Aí, pessoal, eu creio muito em Deus. Orei muito, pedi muito para Deus. E na história da Bíblia diz que Deus, ele pode reverter a situação conforme a vontade dele, né? Quando Jesus, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E quando Deus fez a vontade dele, aquela era a vontade de Deus, né? Que foi ele morrer na cruz. Mas também tem história na Bíblia que diz que Daniel, quando foi jogado nas covas dos leões, os leões fazia muito tempo que não comia. E quando ele foi jogado lá na cova dos leões, Deus não permitiu que os leões tocassem nele. Deus fechou a boca dos leões e ele saiu inteiro de lá.
Então, tem passagem na Bíblia que Deus reverte. Lázaro, quando ele morreu, passou 4 dias. Jesus foi lá depois de 4 dias e ressuscitou Lázaro. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi jogado dentro da fornalha do fogo, e o rei olhou lá dentro e disse: eu não vejo, eu joguei só 3, mas eu vejo 4. E aquele 4 era quem? Era Jesus caminhando com eles. Diz que nem o cabelo, nem um fio de cabelo foi queimado. Então eu creio no Deus Todo-Poderoso que pode reverter a situação. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que ressuscitou, é Deus que fez milagres. Então eu creio nesse Deus, mas tudo é conforme a vontade dele, né? A gente quer do nosso jeito, mas é conforme a vontade dele. Por isso que eu peço para vocês, todos aqueles que sentir de estar orando, né, 5 horas da tarde, que é 1 hora lá no Brasil, eu peço para vocês, né, pessoal, muitas pessoas podem até achar, mas isso não é conteúdo que põe, mas eu tô desabafando, eu tô triste aqui, né, e eu creio que nós somos uma família, e aqueles que sentirem, é claro. Então é isso, pessoal, que eu queria estar passando para vocês. É uma semana muito dolorosa, uma semana muito triste, né, que às vezes não dá nem vontade de postar nada alegre, nada feliz por conta disso, mas eu creio que isso vai ser revertido. Eu creio no Deus que eu sirvo, um Deus Todo-Poderoso. Eu creio que vai mudar essa história. Então, vocês também que devem estar pensando, mas o que aconteceu? O meu sobrinho, ele tem 8 anos, né? E foi diagnosticado com câncer, com tumor na cabeça. E esse tumor precisa ser tirado. Então, é uma cirurgia muito delicada. Por isso que eu tô falando isso para vocês, que Deus pode reverter essa situação. O nome dele se chama Davi Lucas, e aqueles que puder tá orando, tá entrando em jejum, né? Eu peço para vocês. Desculpa, pessoal, o desabafo, né? Mas eu não tenho família aqui em Portugal. Tenho só o meu esposo, meus filhos, e tem os parentes dele, que é minha sogra, meu sogro, meu cunhado, mas assim, de irmão, irmã, parente da minha parte, eu não tenho ninguém. Então, eu me sinto assim um pouco assim, sem saber o que fazer. Por isso que eu estou aqui desabafando, né, com vocês. E é isso, pessoal. Assim que eu tiver resultado, eu continuo a vir aqui para poder falar com vocês, né? E essa semana é uma semana, eu creio que é uma semana triste, mas na palavra de Deus diz que o choro durará uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E todos aqueles, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, né? E eu creio. A gente sempre temos que acreditar, sempre estar positivo, por mais que seja difícil. Pessoal, o povo de Israel, quando ele viu o Egito, o faraó vindo atrás deles, e viu aquele mar grande, eles entraram em desesperos. E agora? E naquela situação não tinha solução. Parecia que o faraó ia alcançar eles e ia matar eles, né? Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente olhamos e achamos que não tem solução, mas Deus pode entrar com uma providência, Deus pode entrar com um propósito, Deus pode reverter essa situação. Então, isso que eu tô falando não é só para mim, mas é para vocês também que tá precisando de uma palavra. Deus pode mudar a sua história, Deus pode reverter essa situação. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu possa trazer notícias boas para vocês. E é isso. Eu vou ficar em oração, né? E vou pedir muito para que Deus possa reverter a situação. Mas sempre conforme a vontade dele, né? Porque Deus, ele vê o futuro. Deus, ele sabe além do que a gente vê.
Deus ele vê lá o futuro, o que vai acontecer, né? Então, às vezes a gente pede algo para Deus, que Deus olha lá na frente e sabe tudo. Por isso que a gente tem que sempre pedir conforme a sua vontade. Porque só Deus sabe do nosso futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Então é isso, pessoal. Peço desculpa para vocês por eu estar desabafando, falando com vocês, mas é uma forma assim de explicar, de mostrar para vocês o porquê que eu dei uma parada de estar postando vídeo, porque eu acho que não é momento de estar postando coisas alegres, né? Até a situação ser resolvida. E é isso, pessoal. Eu espero que mais tarde eu possa voltar com notícias boas. E eu creio. A esperança é a última que morre. Eu creio que tudo vai dar certo. Tá bom, pessoal? E tem um louvor que eu vou até botar um pouquinho, só um pedacinho para vocês ouvirem. Que eu medito bastante quando eu tô muito aflita, assim. E creio, porque a fé é crer naquilo que ainda não aconteceu. A fé é acreditar em algo que vai acontecer. Isso é fé, você é ter fé naquilo que você não está vendo. Bem-aventurado aqueles que creem e não vê. Então, essa é a fé. Então, eu vou ficar 1 minuto de meditação e vou colocar esse louvor para vocês tá ouvindo, tá bom? Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.